Eu vou participar da 10ª edição do Hackers de Mente. O tema que eu escolhi é: as metas nos levam aos nossos sonhos? Por que eu escolhi esse tema? Eu vejo esse tema como um desafio para mim, porque acredito que, como muitas pessoas, eu sempre tive várias metas, vários objetivos que ficaram no meio do caminho e ficaram frustrados. Então, eu acredito que isso vai me dar um direcionamento para me ajudar, quem sabe, conseguir atingir as minhas metas e conquistar pelo menos um dos meus sonhos. É isso aí. Agora, te dando sequência aí na nossa segunda apresentação, com o tema As metas nos levam aos nossos sonhos, temos aí a Débora, que vai vir falar um pouquinho para nós sobre esse tema também tão importante quanto ao primeiro tema. Precisa entender claramente o que é isso, como lidar com isso, e ela vai realmente dar para nós aí um compartilhamento de tudo que ela aprendeu, ok? Ok. Vamos lá. Primeiramente, novamente, bom dia a todos. Bom dia. Acredito também que todos já me conhecem, mas para quem não sabe, me repetindo, é Débora. Eu faço parte do grupo Senatec e da divisão da Senabras da Comercial de Sais, tá? O meu tema é: as metas nos levam aos nossos sonhos? Primeiramente, eu escolhi esse tema porque a gente pensa assim, desde quando a gente é pequenininho, a gente tem alguns sonhos. E hoje, eu com 33 anos, eu olho para trás e percebo que muitos desses sonhos ficaram frustrados, ficaram lá atrás. E eu nem lembrava mais deles. E muitos nem foram realizados mesmo. Então, eu achei que seria um desafio. Poxa, ficou lá atrás, por que eu não realizei? Legal esse tema. O que eu faço para meus sonhos não serem frustrados, não ficarem lá atrás? Então, peguei o tema e comecei a estudar. Gente, é incrível. Algo tão simples, metas e sonhos. Meu sonho é a mesma coisa. Meta, sonho, para mim era a mesma coisa. Não, definitivamente não. Como eu tinha dito a Marcelo, primeiramente, quando a gente pensa que sabe tudo, mais ignorantes somos. Porque aí eu estudei e percebi que realmente tinha uma distância bem grande. E vocês vão perceber, quem já conhece vai rever, quem não conhece vai conhecer também. Vamos lá, acho que é assim. Antes de entendermos se as metas podem nos levar aos nossos sonhos, nós precisamos, primeiramente, sonhar. Para isso, nós precisamos definir qual é o nosso sonho. E aí vem a perguntinha: qual é o seu sonho? É incrível porque eu fiz uma pesquisa, proposta até pelo Marcelo. Foram com poucas pessoas, tá? Foram somente com 7 pessoas, mais precisamente com 3 adultos, 2 adolescentes e 2 idosos. E a diferença é muito grande de respostas entre eles, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho uma dúvida, por que não com criança? É verdade, com criança eu não fiz. Boa, se pensar. Mas como eu só fiz com os 3 tipos de pessoas, 3 faixas etárias, vamos, né? Os adolescentes, começando pelos adolescentes. Quando eu perguntei qual era o seu sonho para os adolescentes, gente, incrível, eles sabem responder na hora. E coincidentemente, os 2 rapazes adolescentes querem ser engenheiro mecânico. Era o sonho deles 2. E ganhar muito bem, era o sonho deles também. Do outro já era ser rico. Bom, enfim, eles sabiam responder. Impossível ou não, difícil ou não de serem alcançados, planejando ou não, eles sabiam quais eram os seus sonhos naquele momento. Adultos. Qual é o seu sonho? Meu sonho? Eu quero ser feliz. Quero que minha família seja feliz. Legal, isso é um sonho, é importante. Mas algo definido, algo que você queira fazer realmente, como você se vê daqui 5, 10 anos? Eu percebi que eles não haviam pensado nisso mesmo. Eles não tinham definido qual era o sonho. Eles não tinham bem definido. Na realidade, eles não tinham nem pensado realmente sobre isso. Foi incrível. Aí, eu lembro que até uma pessoa falou para mim: nossa,
Débora, qual é o meu sonho? É incrível! Incrível! Bom, eu me coloco um pouquinho nesse tema dos adultos também, porque, como eu já vi, o Marcelo já tem conhecimento, que eu conversei com ele antes, eu venho de uma família muito simples mesmo. E eu acredito que seja devido à minha criação. Eu também não tinha sonho, aqueles sonhos grandes, desejava tais coisas. E a criação, ela é muito importante na vida da gente. Eu acredito que o berço, ele faz o que a gente é hoje. E só para vocês entenderem, até entrar no espírito da coisa, entenderem um pouquinho sobre mim, tá? Como eu disse, eu tenho 33 anos, os meus pais são muito simples, especialmente até a minha mãe. Ela vem de Minas Gerais e desde os 7 anos de idade ela trabalhava na roça, com foice, com aquelas coisas grandes que nem sem nome, de tirar cana. E embaixo desse sol danado, aquelas roupas cobrindo tudo, até pano cobrindo o rosto, aquela menininha com 7 anos de idade. Eu fico imaginando, né? Porque a gente adolescente até adulto não quer lavar uma louça e uma criança fazendo tudo aquilo. Tanto que aos 11 anos ela resolveu aprender a fumar. Porque o feitor, ele dava 10 minutos para cada pessoa que fumava para poder parar. E ela não podia parar para descansar, então ela aprendeu a fumar só para ela poder descansar. Cansado dessa vida, eles se mudaram para Espírito Santo. E lá, ela conheceu o meu pai. Com 13 anos de idade, meu pai tinha. Ela olhou para ele e falou, vou me casar com aquele menino? Incrível, porque ela tinha 18 anos. Então, nem 18, gente, Seu desculpa. pai 13? Não, meu pai 13. E ela 18? 18. Ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gente, errei as contas. Ela tinha 20. Desculpa! Ela é 7 anos mais velha que meu pai. É incrível, né? Eu tinha 20 anos só. Melhorou. É incrível como o poder das palavras, né? O meu pai, quando ele completou 18 anos, dia 1º de dezembro, no dia 29 de dezembro, um rapazinho que acabou de completar 18 anos, se casou com uma mulher de 25. 5, acho que é. E eles se casaram. Enfim, eles têm uma história muito linda de vida. Os dois saíram de Espírito Santo cansados da pobreza. São Paulo era a terra da oportunidade naquele tempo. E eles saíram com um colchãozinho amarradinho na mão e vieram embora aqui para São Paulo. Aqui eles moraram em barraco, eram cobertos por jornais, ratos passando por cima deles, barata. Eles sofreram vários tipos de... Aqui a pobreza trazia, né? Enfim, eu vim desse casal fantástico que me ensinou e me fez o que hoje eu sou. E eu sempre fui muito grudadinha na minha mãe. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito espiritual, digamos. Que ela enxerga o outro como o outro. E ela não dá valor nenhum para coisas materiais. E ela sempre me criou assim. Não que isso seja errado, isso é divino. Isso é incrível, porque a gente, como diz um ditado, a gente vem ao mundo sem nada, a gente vai sem nada. Mas nesse meio tempo a gente fica em busca de algo que a gente nem vem com ele e nem vai levar, né? Mas, então eu segui esse legado da minha mãe. Então eu sempre pensei muito no outro, sempre fui muito espiritual, digamos, e nunca tive sonho, né? Um sonho de ter, de fazer, de ir a algum lugar, nunca tive. E aí, com o tempo, fui crescendo, fui aprendendo, fui estudando. E aí eu percebi que até é bíblico, tá? Quem, assim, respeita todas as religiões também, quem é cristão, quem acredita em Cristo, sabe que Jesus não quer ver nenhum filho miserável. Ele quer que cada um de nós comemos o melhor dessa terra. Então, qual é o problema em queremos nos vestir melhor, né? Conhecer lugares, ter algum bem material. Isso é legal, isso é muito bacana. E aí eu comecei a ter alguns sonhos, tá? E aí é onde eu defini quais são os meus sonhos.
E eu percebo também o quanto é importante sonhar. Por quê? A gente levanta de manhã sem ter um objetivo. A gente pensa na gente daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mas será que a gente pensa como que a gente vai estar? Onde a gente vai estar trabalhando? Quanto a gente vai estar ganhando? O que a gente quer ter? Com quem nós queremos estar? É legal pensar nisso. Por quê? Débora, só uma pergunta. Você falou dos adolescentes, falou dos adultos. Gente, dos idosos. Deixa eu voltar. Dos idosos. Dos idosos. Gente, é incrível como é de certa forma de triste. Ai, gente. Os velhinhos. Eles falam assim, minha filha, que sonho, minha filha. Tem que ter sonhar mais não. Uma pessoa respondeu assim, tem que sonhar mais não. Tudo que eu queria ter, eu já tive, que eu não pude ter, eu não vou conquistar mais mesmo, tô perto de morrer. Eu falei, sonhar pra quê, minha filha? Aí o homem me pegou e falou assim, tá vergonha, Débora? Eu vou ter sonho? Eu já tô quase morrendo, não vou sonhar nada. Gente, é incrível, porque assim, os adolescentes, eles já têm uma definição do que eles querem. Conforme vão passando os anos, acontece igual aconteceu comigo. Os sonhos vão ficando frustrados, você vai seguindo o caminho, eles vão ficando lá atrás. Quando você vê, eles já ficaram. E você se torna um adulto que você nem sabe o que você quer realmente. Que é no caso dos adultos que nem tinham parado para pensar quais eram os seus sonhos, o que realmente queriam, planejavam. E quando chega a idade avançada, acha que não tem nem mais tempo de sonhar. Então, é complicado passar por essas fases sem aprender o que eu estou aprendendo, estudando, e que eu gostaria que vocês absorvessem o máximo também, o quanto é importante sonhar, independente da idade, condição econômica, independente do sonho. Por quê? Porque se fizéssemos uma analogia entre a vida e o carro, o sonho seria o combustível. A força de um sonho é incrível. Pessoas são capazes de remover montanhas em busca de seus sonhos. Os sonhos é o que nos motiva a cada dia, que nos faz ter um sentido de levantar cedo e trabalhar, um sentido de querer ter uma expectativa de vida melhor. Então, a gente tem que sonhar, porque o sonho é realmente o nosso combustível. E aí eu vou passar um vídeo de uma pessoa que sabia exatamente qual era o seu sonho. E o legal é que, assim, quando você consegue identificar pelo que você realmente tem paixão, qual é realmente o seu sonho, por mais que você planeje, você trace todas as metas para chegar até ali. E aquele rapaz, ele viu que talvez ele não conseguisse chegar no alcance do sonho dele. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Em meio à dor, ele continuou. Isso é uma lição pra gente. Que independente da dor, independente das barreiras e dificuldades, a gente nunca pode desistir. É aqui? Só clicar. Estoy triste y mi alma tan cansada. Mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí, espero silencio. Que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y
y mucho más que yo. No es vida así vivir sin tu anhelo. Si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Now in the greatest arena in sport, he's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Yo fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Pois bem, esse vídeo mostra, né, quanto a gente tem poder quando a gente tem um sonho. O quanto a gente tem força, força até desconhecida dentro de cada um de nós. Se a gente quer realmente uma coisa, a gente é capaz. A gente consegue chegar lá. Pode não ser da forma igual o Derek, da forma que ele realmente queria, mas, gente, de uma forma inúmeras vezes melhor. Porque o caminho que ele percorreu para chegar até ali e a conquista de ele não ter desistido tornou ele muito mais forte. Você realmente sabe qual é o seu sonho? Você realmente quer esse algo com paixão, de forma intensa? Se sua resposta for sim, então você tem e sabe com clareza qual é o seu sonho. Vamos ao Aurélio. O que é sonho? Anseio, vontade permanente, viva e constante. Ideia que uma pessoa ou um grupo almeja com veemência e paixão. É um desejo absurdo, desejo vivo, intenso e constante. Ideia ou ideal dominante que alguém ou algum grupo busca com interesse ou paixão. O que é uma meta? E aí eu comecei a ver a diferença dos dois. Uma meta é um objetivo almejado que pode ser mensurado e claramente definido. Alvo, mira, objetivo, finalidade.
aquilo que se pretende alcançar ou obter. Propósito. É algum objetivo ou sonho definido por escrito de realização possível, importante e que você queira alcançar. Simplesmente metas são sonhos com data de chegada. E esse vídeo ele explica um pouquinho a diferença entre sonhos e metas. Sou Nelson Mateus, psicólogo, coach de alta performance e especialista em desenvolvimento humano. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema de extrema importância. Você sabe qual é a diferença entre sonho e meta? Bem, a diferença básica é que o sonho ele é um ideal que você cria sobre a sua vida, sobre sua carreira, seus relacionamentos, suas finanças, sobre tudo aquilo que você quer ser, ter e fazer na vida. É claro que algumas pessoas, por N motivos, pela história em que elas estão presas, agarradas, elas perderam a capacidade de sonhar. Esse é o primeiro passo que você deve dar. É liberar a sua atenção de possíveis situações que lhe causaram estresse ou trauma, ou que de alguma forma lhe colocaram numa situação de impossibilidade. E se permitir ir além. O sonho está relacionado ao futuro. Ninguém, por exemplo, sente ansiedade por alguma coisa que já aconteceu. Ninguém, por exemplo, sente tristeza por algo que ainda não vai acontecer. Então, certas emoções elas estão relacionadas a um processo de tempo. Se você foca no futuro, qualquer tipo de situação ou distração relacionada ao passado, que lhe deprima, que lhe cause algum tipo de angústia, ela para, porque você dá toda a sua atenção ao futuro, que é justamente o lugar onde você vai estar, porque o passado ele não existe mais. Se você coloca a sua atenção no futuro, e a partir de hoje, você começa a se direcionar para ele, você com certeza está se direcionando para uma realidade que você quer viver. Agora, qual é a diferença de sonho para meta? A meta é o sonho com data, com prazo. Se você, por exemplo, sonha em ter uma casa própria, quando é que você quer isso? É a primeira pergunta a ser respondida. Quando? Você precisa dessa evidência, para que você não fique em algum dia. O cérebro da gente, todo o nosso consciente, nossa estrutura interna, ela só obedece a esses tipos de comandos. Se você deixa o processo correr de forma muito livre e solta, provavelmente você não vai se colocar na predisposição ou na atenção de fazer aquilo. Aí você pode dizer assim, a minha meta, ou melhor, o meu sonho é poder organizar minhas tarefas, é poder organizar minhas finanças. Se você se colocar um prazo e você fazer isso, por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou colocar as minhas finanças em dia, pelo menos um balanço delas eu vou fazer. Por mais que você não tenha tempo disponível suficiente agora, o seu cérebro, por você ter datificado, você ter colocado um prazo para que isso aconteça, ele vai entender que há uma necessidade de priorizar algumas atividades. Mas, se você simplesmente diz para você mesmo que você precisa colocar em prática uma determinada ação, mas você não datifica, você simplesmente está gastando energia interna, mental e do cérebro para pensar sobre isso. E provavelmente você vai se estressar bastante, porque isso não vai acontecer. Você não conseguiu trabalhar na linguagem que o cérebro pede, na linguagem que o inconsciente entende. Então, toda vez que você tiver uma ideia de um futuro que você quer realizar, coloque um prazo, coloque uma data. Esse é o primeiro passo para realizar qualquer coisa em sua vida. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá. As metas, elas são escritas no papel como um compromisso que você assume consigo mesmo. Qualquer desejo que você tenha nunca será uma meta, será no máximo um sonho. É preciso planejamento de como alcançar um sonho, definindo os passos necessários para a sua realização. Elaborar um plano de ação. Ou seja, só sonhar não é o suficiente, né? A gente tem que fazer algo para que esse sonho aconteça, se realize. Como? Através das metas. Nós temos que elaborar o plano de ação. Vamos lá. Definir uma ou várias metas é algo que somente 14% das pessoas fazem. E também a pesquisa diz que pessoas que escrevem suas metas têm 50% mais chances de realizá-las do que aqueles que não escrevem metas. Mas aí vem a questão.
Como definir? Como escrever? Como fazer? Tem um método criado por Peter Ferdinand Drucker, é um método chamado metas SMART. Vamos conhecer. Uma meta, ela precisa estar escrita de forma SMART, que em inglês quer dizer inteligente, tá? A gente vai definir cada letrinha dessa palavra, para a gente entender um pouquinho como que a gente aplica essa meta, independente de qual seja o nosso sonho, seja ele pequenininho, grande, não importa. Seja ele de emagrecer, de comprar um carro, uma casa. Você aplicando isso, eu aprendi que, nossa, clareou muito as minhas ideias. É um direcionamento mesmo, ensina como que a gente pode fazer para poder chegar ao nosso objetivo. O S de específico, o quê? M mensurável, quanto? A atingível, como? R relevante, para quê? T temporal, quando? Específico. A meta ela tem que ser bem detalhada, o mais específico possível, para que não haja múltiplas interpretações induzidas ao erro. Quanto mais riqueza de detalhes tiver nas especificações do que você realmente quer, fica mais fácil até para você saber o que você realmente quer. Eu vou colocar como exemplo um apartamento, tá? A gente tem um sonho, todos nós, de comprarmos um apartamento. Eu quero um apartamento com 2 quartos. Esse é o meu sonho. Peraí, isso é muito vago. Isso não é ser específico. Ser específico, você tem que dar realmente as riquezas nos detalhes. Eu quero um apartamento, digamos, com 65 metros quadrados, pequeno. Um apartamento com 2 quartos, sendo uma suíte, com uma piscina no condomínio. Onde? Eu quero ali, perto do Bosque Maia. Porque fica perto de onde eu trabalho, perto das escolas das crianças. Isso é riqueza de detalhes. Porque agora você já sabe onde você vai focar a sua energia. Qual é o tipo de apartamento você quer, aonde você quer e o porquê você quer esse tipo de apartamento. Mensurável. A meta deve ser quantificada de alguma forma, seja em valores, percentual, quantidade, etc. Aí vem a pergunta, quanto vale a sua meta? Só para entender, se for uma meta de emagrecer, vamos por quanto tempo? Pode ser quantificado em tempo, tá? Quanto tempo eu vou gastar para poder chegar a essa meta? No caso do apartamento, quanto que esse apartamento vai me custar? Vamos colocar um número aí de uns 300 mil reais. Tá? Uns 300 mil reais. Tá, mas como? Eu não tenho esse dinheiro todo. Também não adianta ser algo impossível. A gente já vai falar sobre isso. Eu quero dar 50% de entrada e 50% eu vou financiar. Porque eu tenho um valor de fundo de garantia, eu tenho um carro, eu acho que eu vou conseguir. Ok, você mensurou. Você colocou o valor da sua meta e deu os indicadores de como conseguir. Atingível. As metas, apesar de desafiadoras, devem ser possíveis de serem alcançadas, para não desestimular. E nesse ponto se define se as atividades, faça o plano de ação. Essa parte do atingível ela é um pouquinho mais trabalhosa e é a mais legal de todas, porque ela nos mostra que se a gente seguir o plano de ação, não é nada mágico. Se a gente seguir, a gente chega lá. Um exemplo de plano de ação do apartamento. Tá, eu falei que eu quero um apartamento com 50% à vista. Digamos, tá, não que eu tenha, tá, é uma suposição. Que eu tenha 70 mil de fundo de garantia e tenho um carro que vale mais, mas hoje em dia é tudo depreciado, né? Eu acho que eu vou tirar uns 30 mil por eles. Poxa, já tenho 100 mil para dar de entrada. Mais de 300, eu preciso de 150, tá faltando 50 mil aí. Caramba, o que eu faço? Existem momentos em que a gente, na realidade, vários momentos, né? Que nós precisamos do outro. Então, é legal nessa parte a gente pedir socorro, pedir ajuda. Porque o outro, ninguém consegue nada sozinho, todo mundo precisa de alguém. E alguém com um pouquinho mais de conhecimento, de cultura, eles podem te dizer, olha, por que você não aplica o seu dinheiro em ações públicas, em títulos públicos, que rende em torno de 8,5% ao ano e consegue aplicar um pouquinho de valor aí por mês, digamos uns R$1.000 por mês.
R$1.000, meu, não dá. Ah, sua esposa trabalha. Você não consegue economizar R$500, sua esposa 500? Os dois juntam R$1.000 todos os meses e colocam na aplicação também dos títulos públicos. E aí, num espaço de tempo, fazendo uma simulação rápida, tá? A gente vê que em 5 anos, com os juros, somando as aplicações mensais, essa meta, ela é atingível. Ele consegue, no espaço de em torno de 5 anos, ter o valor de R$150 mil. E aí, o que ele tem que fazer? Ainda no plano de ação. Então, ele tem que resgatar o seu fundo de garantia, ele vai ter que vender o seu carro, ele vai ter que investir, aplicar em títulos públicos, ele vai ter que aplicar R$1.000 por mês, ok. E após isso, o que ele vai fazer? Ele vai ir atrás de um financiamento da outra parte. O financiamento vai ficar mais fácil, porque depois de 5 anos eles não vão mais investir R$1.000 por mês, porque eles já vão conseguir a quantia de 50%, e aí eles vão conseguir dar uma parcela, e depois de 5 anos também vem o dissídio, algumas promoções, né? E o salário vai estar um pouquinho maior, a gente espera. E aí eles conseguem pagar a parcela do financiamento do bendito apartamento. E aí, o que eles têm que fazer? Ir lá, perto do Maia, procurar um apartamento de 2 quartos, com a piscina, com 65 metros quadrados e comprar o apartamento. Mas nesse ponto tem o relevante. A meta ela deve ser importante, ter algum impacto relevante. Um exemplo, por que isto é importante? Por que eu quero realizar? Não adianta ser algo que não tem importância, tá? Se um bem material não tem importância para você, você também não vai ficar animado de ir em busca dele e conquistar. No meio do caminho vai ser um sonho frustrado. Realmente você tem que parar e falar, peraí, por que isso é importante? Nesse caso do apartamento, a gente pode citar, poxa, porque vai melhorar a minha qualidade de vida, vai ficar mais perto da escola das crianças, vai ter mais conforto para minha família. E automaticamente eu vou ter um casamento mais feliz. Então, para mim, isso é relevante, isso é importante. Então, você conseguiu chegar no ponto da importância, aí você está no caminho certo. E o temporal, a meta ela precisa de uma data certa ou um período específico para iniciar ou terminar. No nosso caso, 60 meses e 5 anos. Tá? Porque se você não coloca uma data, um tempo, você vai empurrando com a barriga. Ah, um dia eu vou comprar um apartamento. Ah, eu vou, quem sabe? Não, mas pra frente eu vou. Mas você vai empurrando, quando você vê, não se passou só 5, passaram 10, 20, 30 anos e você não comprou. Por isso, nós temos que, sim, datar os nossos sonhos. Nem que no meio do caminho aconteça alguma coisa e ele acaba ficando um pouquinho mais longo. Não importa, você pode voltar lá e redefinir, tá? Bom, aqui eu coloquei algumas frases. As pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam por falta de planejamento. Por que eu coloquei essa frase? Porque no método SMART ele mostra, como eu havia dito, que não há mágica. Que se você fizer um plano de ação bem elaborado e se você seguir ele direitinho, lógico, sacrificar algumas viagens legais que gastam uma quantia, senão você não vai conseguir aplicar. Sacrificar os presentes mais caros, sacrificar a troca de carro. Você vai ter que se sacrificar um pouco para poder chegar a esse sonho. Mas se você se planejar e seguir esse planejamento, ter força de vontade mesmo, você consegue alcançar. Mas ninguém quer fracassar. A gente fracassa por falta de planejamento, por isso que é importante planejar, tá? Poxa, eu não vou ter sonho, não vou planejar, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de errar. Somente os que ousam errar muito podem realizar muito. Errou, não deu certo, caiu, levanta, faz de novo. Escreve de novo, vai atrás de novo. Errando, a gente aprende, se torna mais forte, pessoas melhores e consegue chegar lá. E não adianta só sonhar, né, gente? Tem a frase, se o seu futuro depende dos seus sonhos, então vai dormir. A gente não pode só sonhar. Tem que planejar, arregaçar as mangas e ir à luta. E o Walt Disney diz, se você pode sonhar, você pode fazer. Não tem nada que você não consiga.
Você é capaz. Albert Einstein diz: se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não a pessoas e nem coisas. Pessoas, coisas nos decepcionam. Mas uma meta, se você faz ela direitinho, ela não te decepciona, porque você consegue alcançar. E aí, gente, eu procurei sobre uma pessoa que eu tenho uma grande afeição, Steve Jobs, né? Por que que eu coloquei as últimas palavras de Steve Jobs antes de falecer? Tá? Eu vou ter que ler, porque é um resumo, por incrível que pareça, é um resumo. Eu convido a todos depois procurar na internet e ler o texto completo, porque é muito rico, muito importante. O que que acontece, tá? Do meu ponto de vista. Eu percebo que hoje em dia muitas pessoas lutam por dinheiro, por emprego, por salário melhor, por casas, chácaras, sítios, viagens. Meu, isso é muito bacana. Mas as pessoas esquecem do que realmente tem valor. Daquilo que o dinheiro não pode comprar. Que os olhos não podem ver, que as mãos não podem sentir, não pode pegar, mas o coração pode sentir, tá? E muitas vezes, para a gente conquistar algo, a gente pode passar por cima de algumas pessoas ou até por cima de sonhos de outras pessoas. Por isso que é muito importante a gente vigiar também, ter o cuidado com o outro, né? Se preocupar com o outro. Porque um homem de sucesso, igual a gente tinha conversado, ao meu ver, tá, gente? Um homem, uma mulher de sucesso, não é aquele que conseguiu muito dinheiro, muitos bens e olha para trás, passa por cima de tanta gente. Tem uma família destruída, tem mágoas e sentimentos. Vai saber o que fez para poder chegar até ali. Uma pessoa de sucesso é aquela que chega no topo, sem passar por cima de ninguém, com dignidade, com honestidade. E principalmente consiga levar a sua família junto, as pessoas que mais amam junto, agregando no seu sonho. E o Steve Jobs, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Neste momento, estou na cama de hospital. Lembrando de toda a minha vida, percebo que todos os elogios e riquezas que estavam tão orgulhoso tornaram insignificantes com a iminência da morte. Gente, só parando um pouquinho. Felizes são os que aprendem com o erro dos outros, né? Eu havia até falado isso com o Marcelo. A gente sempre quer fazer acontecer sem... Ah, vai dar errado, filha. A mãe geralmente fala assim pra gente. Não faz. Ô, filho, esse caminho não tá certo, não faz assim. Ou até um amigo, um tio, alguém próximo. E a gente vai lá e faz. Ou cabeça dura, vai e faz. E não dá certo. Ouvir os outros. Não é desistir dos nossos sonhos, mas tem pessoas mais experientes. Pessoas que já erraram, já quebraram a cara, já sofreram. E que servem como exemplo pra gente. Então, o Steve Jobs, ele é também um exemplo, assim, pra mim. Tá? Então, vamos continuar. Só agora entendo, uma vez, que ao invés de acumularmos dinheiro suficiente para o resto de nossa vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados a dinheiro. Deve ser algo mais importante. Por exemplo, histórias de amor, arte, sonhos da infância. Deixar-se perseguir a riqueza só pode converter uma pessoa em fracassado, assim como eu. Deus fez uma forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro, como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. Uma imagem melhor dele, né? Os bens materiais perdidos podem ser encontrados, mas existe uma coisa que você não pode encontrar quando perde: a vida. Seja qual for a fase da vida em que estivermos agora, no final, teremos de enfrentar o dia quando a cortina baixa. Por favor, valorize seu amor pela família, o amor por seu companheiro, o amor pelos amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. E eu vou passar agora um vídeo de uma pessoa que tinha seus sonhos, suas metas, tudo planejado. E de repente, como pode acontecer com muita gente, não sei se já aconteceu com algum de nós, comigo já aconteceu. De repente acontece algo que muda o nosso foco, muda o nosso sonho. Algo não muito legal, tá? A gente é obrigado a largar tudo aquilo que a gente almejava, que a gente sonhava e mudar nosso sonho.
Mas quando você tem amor, quando você quer compaixão, você pode não ser um expert em nada, mas você pode virar um mestre mesmo de vida e conseguir alcançar sim. Vamos assistir. O que você seria capaz de fazer para salvar a vida do filho? No Paraná, um engenheiro mecânico abandonou tudo e luta há 16 anos para curar o filho vítima de uma doença rara. O engenheiro criou até um remédio, Paulo, e o resultado do tratamento pode ser um marco na história da medicina. Vitor tem 21 anos e a idade mental de uma criança de 2 anos. Ele só consegue caminhar assim, amparado pelo pai. Já está melhorando, né? Já está esquentando, né? A dificuldade para caminhar é enorme, mas hoje cada passo representa um avanço extraordinário para quem já esteve paralisado numa cama. As fotos que a irmã mais nova de Vitor olha mostram um menino saudável e alegre. Vitor foi assim até a idade de 4 anos e meio. Aos poucos, ele começou a demonstrar que algo não ia bem. As quedas se tornaram frequentes, os músculos se enrijeceram e a coordenação motora não era a mesma. Vitor já tinha dificuldades até para falar, mas ainda conseguiu pedir socorro aos pais. Entre os 5 e 7 anos, assim, ele chegava da escola e falava: mãe, eu sou diferente, você cuida de mim? Eu sou seu filho, você vai cuidar de mim? Ele dizia. Parecia que ele sabia o estado que ele ia ficar. Mas a gente não imaginava, né, que ia chegar nesse ponto. Quando Vitor ficou doente, o seu Adolfo fez o que qualquer pai faria. Levou o filho a vários hospitais, consultou inúmeros médicos, mas ninguém conseguia descobrir qual era a doença. Seu Adolfo, então, procurou um especialista na Argentina e foi lá que ele recebeu este diagnóstico. Vitor era portador de gangliosidose, uma doença rara, incurável e fatal. A gangliosidose é uma doença genética causada pela falta de uma enzima fundamental para o funcionamento dos neurônios. Lentamente, as células do cérebro entram em colapso e o corpo sente os efeitos. Os sintomas principais são relacionados ao funcionamento do sistema nervoso. Então, pode existir uma piora, uma deterioração do desenvolvimento. Então, uma criança que andava, que falava, começa lentamente a ter perdas. E isso vai se agravando ao longo do tempo. Descoberta a doença, era hora de procurar os remédios, mas não existiam remédios. Os médicos disseram que Vitor tinha poucos meses de vida. E eu perguntei, e tempo? Ele falou: não sou Deus para te dar tempo, mas vou te dar um chute, 6, 8 meses. Aí estava dirigindo de volta para ir no acostamento e tomei a decisão: daqui para frente, minha vida vai se dedicar para tentar salvar a vida dele, né? Para se dedicar ao filho, seu Adolfo saiu do emprego, vendeu o carro, juntou todo o dinheiro que tinha e começou uma busca desesperada por um remédio que não existia. Eu tinha um bom patrimônio, eu tinha um bom emprego, eu ganhava muito bem. Eu estava a um passo de assumir diretoria de empresas. De repente, jogo tudo isso fora. Durante um ano inteiro, seu Adolfo fez este percurso, da casa dele até a Biblioteca de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Foi aqui que o engenheiro mecânico começou a descobrir aquilo que nenhum laboratório do mundo tinha conseguido: a fórmula de um remédio que pudesse salvar o filho dele. O pai, em busca de respostas, se transformou em pesquisador. Seu Adolfo leu todos os livros e revistas sobre doenças degenerativas. A funcionária da biblioteca lembra da dedicação de seu Adolfo. O carinho, o amor, né? Essa busca de poder realmente salvar a vida de um filho. Então isso foi que me marcou bastante. Seu Adolfo mergulhou no mundo da ciência, da medicina, da neurologia. Mas a procura pela fórmula durou muito mais tempo do que ele imaginava e a resposta veio por acaso.
que entrei em desespero, chorando no meio das prateleiras, peguei no pé de Deus, né? E uma voz falou dentro de mim, ó, pega esse livro. E eu peguei aquele livro, sentei na mesa e fui folheando o livro, estava ali a descrição da doença de Tay-Sachs. Como o processo é o mesmo, eu pude entender o processo da doença. E aí eu fui estudar enzimologia. Através do estudo, o pai de Vitor chegou ao remédio. Pequenos comprimidos preparados em farmácias homeopáticas. A fórmula é simples. O princípio ativo são as enzimas que o organismo de Vitor tinha deixado de produzir. Se eu coloco a enzima dentro do meu corpo, eu estou colocando uma enzima que eu não tenho. Estou suprindo o metabolismo do meu corpo. Então eu estimulo o meu corpo a produzir a própria enzima, através da enzima que eu tomo. Depois de 6 meses de tratamento com o remédio produzido pelo pai, Vitor começou a dar sinais de melhora. A rigidez muscular foi cedendo, né? A percepção dele das coisas ao redor foi aumentando, né? Ele não tinha expressão facial, ele começou a ter expressão facial, começou a voltar a sorrir, começou a voltar a sentir dor. A doença de Vitor estacionou e surpreende até a ciência. Os relatos médicos indicam que portadores de gangliosidose, do tipo da que Vitor tem, vivem no máximo até os 10 anos de idade. Vitor já viveu mais que o dobro, graças ao pai, que alguns chamam de herói. Eu sempre digo que o herói é o Vitor, porque Vitor sempre lutou todo dia pela vida. Uma história parecida já foi contada no cinema. O filme O Óleo de Lorenzo mostra o drama de um menino de 5 anos com uma doença terminal rara. Desiludidos com os médicos, os pais do pequeno Lorenzo também saem em busca de um remédio. Uma história de determinação e esperança. Vamos, Lorenzo. Na vida real, a busca por um remédio e a dedicação exclusiva ao filho custaram caro à família Guide. Todo o tratamento ficou em torno de R$150 mil. Cheio de dívidas, seu Adolfo deixou de pagar as prestações da casa financiada pelo sistema financeiro da habitação. Por causa da inadimplência, a casa foi tomada pelo banco e levada a leilão. Sem dinheiro e sem outro lugar para morar, seu Adolfo entrou com uma ação contra o banco pedindo a revisão dos valores do financiamento. Ao mesmo tempo em que cuidava do filho, o pai de Vitor começava uma outra batalha, dessa vez na justiça, para manter o único patrimônio da família. O processo se arrastou por quase 9 anos e nesse período a dívida pulou de 24 mil para quase 120 mil reais. Seu Adolfo então foi convocado para uma audiência de conciliação na Justiça Federal. E foi neste ambiente frio, onde são discutidos aspectos financeiros e jurídicos, que a história de seu Adolfo comoveu advogados e juízes. Se vocês me permitirem, eu queria contar por que eu cheguei nessa situação. E contou todo o drama, todo. E aí acho que nós com certeza estávamos com aquela cara assim de, né? Pegou todo mundo de surpresa e ele disse assim, olha, eu não quero, vocês não precisam nem ficar com pena de mim, porque eu posso afirmar que esse menino veio só para melhorar minha vida. Aí ele já pegou todo mundo. Numa segunda audiência, o valor da dívida foi reduzido para R$ 48.500. Ainda assim, um valor alto demais para a família que tinha perdido tudo para salvar o filho. O drama de Vitor e seu Adolfo comoveu também a juíza federal Anne Carina Costa, responsável pelo processo. Foi dela a ideia de usar um fundo pecuniário para ajudar na luta de seu Adolfo. São valores recolhidos, né, de pessoas que foram condenadas pela prática de um crime, né? E esses valores são recolhidos e ficam numa conta judicial e o juiz criminal faz a distribuição desses valores a entidades sociais que estão cadastradas perante o juízo. Numa decisão inédita, a Justiça do Paraná determinou que o dinheiro fosse usado para quitar a dívida. A luta que ele
teve pelo filho, pela vida, pelo diagnóstico da doença, depois pela busca, né, da cura, o fato dele não ter se conformado com o diagnóstico de que o filho realmente iria, né, morrer em pouco tempo, né, e em nenhum momento ele se colocou também como vítima da situação. Ele demonstrou uma força muito grande. A batalha de seu Adolfo ainda não terminou. Cada dia é uma nova luta para preservar a qualidade de vida do filho. No café da manhã, os passos que Vitor tenta reaprender, a simples presença do filho. Pequenas recompensas que fazem a luta de seu Adolfo valer a pena. Tem dia que eu brigo, tem dia que eu subo pelas paredes e ele sorri, para que eu me acalme. Ou então ele vem, com todo esforço, dificuldade, ele me faz um carinho. Então, que pai que não dá a vida pelo filho. É isso, gente. Eu acho que não tem nem palavras, né? Depois de um vídeo desse, eu posso afirmar: as metas nos levam aos nossos sonhos. É isso, gente. Encerra aqui. Olha, eu já participei de alguns. Infelizmente, eu não pude participar de todos, né? Porque a gente tem que fazer um revezamento na área comercial. Mas, resumidamente, eu posso te dizer que está sendo uma experiência fantástica. O Hacker de Mentes realmente está transformando vidas. Tanto na área profissional quanto na área pessoal de cada pessoa. Eu acredito que é algo que está agregando muito. Olha, foi um desafio para mim, né? Que eu queria muito saber como realmente chegar às metas, o que era primeiro meta e sonho, porque eu não tinha uma definição clara. E era um desafio para saber realmente como que eu chegaria a um sonho. E foi uma experiência fantástica, porque algo tão simples se tornou algo tão rico, né? Que realmente foi um aprendizado grande, que me ajudou, me direcionou para que eu pudesse realmente conquistar todos os meus objetivos. Eu acredito que isso é como se fosse uma motivação mesmo. Motiva para que eu possa fazer do meu amanhã um amanhã melhor. Né? Motiva para que eu possa planejar os meus sonhos, os meus objetivos e para que eu possa realmente alcançar todos os meus sonhos.